Olá, tudo bom? É muito bom estar com vocês mais uma vez. Agradecemos a Deus por essa oportunidade para poder louvar o nome dEle e juntos a gente poder exaltar o nome do Senhor. Queremos convidar você a exaltar a Jesus conosco, dizendo que Ele é o centro da sua vida, Ele é o centro da nossa igreja, Ele é o centro de tudo aquilo que a gente faz. Então eu gostaria de chamar você para o que você está fazendo, se concentre agora e vamos adorar a Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Boa noite a todos. Nós estamos aqui para lhe dar uma palavra
de motivação para esse final de ano, já te preparando para o próximo que está aí batendo na porta, e quero aproveitar para ler com vocês e pensar um pouco em Filipenses capítulo 4, que tem muito a ver com o preparo para as circunstâncias da vida. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Com a chegada do final do ano, eu costumo ver duas situações e perceber na vida de pessoas. Alguns travam, carregaram um fardo tão pesado durante todo o ano e em um período difícil como foi esse ano, só o pavor do que está por vir faz com que algumas pessoas travem e não consigam sair do lugar. Não querem nem ouvir falar sobre trabalho, sobre planejamento, sobre possíveis tarefas que podem surgir ou que estão ainda por fazer. Essa é uma situação. A fadiga sobre os ombros das pessoas faz com que elas não conseguem fazer mais nada. Então exageraram, fizeram muito, tentaram de todas as formas conseguir vencer algumas dificuldades ao ponto de travarem e agora não querem fazer mais nada. Uma outra situação é que algumas pessoas aceleram ainda mais quando vai chegando no final do ano, porque percebe que não deram conta de algumas coisas que tinham para fazer e agora resta pouco e querem terminar, querem cumprir as tarefas, querem atingir seus planos em poucos dias, e tudo que não foi conquistado durante o ano todo, tudo que não foi feito, tudo que não foi trabalhado, então jogam para esses últimos dias e querem que esses dias se multipliquem e aí vão fazendo tudo de qualquer jeito, atropelando todas as situações, apenas para apresentar um relatório às pessoas, a si mesmo e até mesmo a Deus, daquilo que não conseguiram fazer. Isso também não é saudável. A solução para tudo isso que eu tenho visto acontecer, tenho pensado que em um momento de crise, tanto quando nós travamos, quando percebemos que não fizemos tudo aquilo que deveríamos fazer, é chamar para perto de nós conselheiros sábios, pessoas que estão acostumados a lidar com as áreas que temos ainda a serem resolvidas, que podem motivar nosso coração, porque são pessoas que já vivem motivadas por Deus e por sua palavra, e então prosseguirem fazendo aquilo que ainda é possível ser feito. Mas sempre fazer com oração, antes de tomar a própria iniciativa ou tomar as próprias decisões por conta própria, sem pensar nos resultados que isso terá a longo prazo. Devemos apresentar cada situação a Deus e pedir que Ele nos oriente, nos dê capacidade e que Ele seja o nosso guia. E que use pessoas para nos auxiliar também, pessoas que temem a Ele de todo o coração. Então, antes de sair por aí feito louco, querendo resolver as coisas a seu modo, apresente cada uma das situações, cada uma das pendências ao Senhor. E assim nós não ficaremos ansiosos, porque sabemos que Deus está conosco nesses desafios. Deus está conosco em cada uma das metas necessárias para os nossos próximos dias. Que Deus te abençoe e fortaleça o seu coração. Quero ainda lhe dizer que nós temos algumas atividades, ainda que você pode estar conosco. Dia 2 de janeiro haverá celebração presencial pela manhã e estaremos presentes. E às 18h30 nós teremos a celebração gravada. Você poderá acessar pelo YouTube. No segundo domingo do mês de janeiro, dia 9, teremos celebração da Ceia do Senhor, já presencialmente nos 2 horários. Vamos transmitir também o culto, mas teremos aqui a celebração presencial normal no dia 9 de janeiro, tanto às 10h30 como às 18h30. Voltaremos também já com a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, isso no dia 9. Então são esses os avisos para você se preparar e estar conosco participando nesses dias que seguirão. Vamos ter um recesso, mas
As contas não dão trégua, já começamos o preparo para o próximo ano com desafios financeiros e precisamos da sua companhia conosco nisso, da sua participação, da sua contribuição de forma generosa. Participe também da nossa vida financeira, nos ajudando a cumprir com os nossos compromissos. As contas para fazer dízimos e ofertas você encontra também na tela, você estará vendo aí na sua casa. Pode fazer como sempre, nós estaremos aguardando também o seu comprovante digital para certificarmos a sua contribuição, tá bom? Acrescente o que você desejar. Se você quiser encaminhar especificamente a sua oferta para missões ou para um alvo específico da igreja, pode fazê-lo também através do comprovante digital. Um bom fim de ano para você, para sua família, que você possa aproveitar também o descanso, uns dias de férias, aqueles que puderem, e logo estaremos te aguardando como igreja para prosseguirmos juntos nesse ano que será cheio de vitórias, cheio de vida e bênçãos do nosso Senhor Jesus. Um abraço. Em teu eterno amor, em
Boa noite, igreja, graça e paz. Um momento de orarmos, um momento de falarmos ao Senhor. E a nossa devocional está em Mateus 26, 39, que assim diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani com seus discípulos. Era uma hora difícil. Jesus estava numa agonia de espírito profunda. Ele estava a ponto de entregar sua vida para ser morto e crucificado. Dá para imaginar sua aflição e sua angústia naquele momento? Contudo, ele ainda consegue nos deixar mais um bom exemplo, nos ensinando que em meio às tribulações, o melhor que temos a fazer é procurar um local reservado e se prostrar diante de Deus. Jesus confessou sua angústia ao Senhor. Em seguida, se submeteu à vontade do Pai e, graças à sua obediência, ele nos trouxe a esperança da ressurreição e nos deu o direito à vida eterna com ele. Que belo ensinamento, né? Ensino de humildade, um ensino de dependência, um ensino de total dependência e de humildade. 2 requisitos essenciais para a vida de nós cristãos. Eu sei que ainda tem coisas grandes para acontecer ainda neste final de ano. Eu sei que talvez o presente que você esperava receber na noite de Natal, talvez aquela surpresa para o seu coração, aquela alegria que você esperava, ela não aconteceu. Mas ela pode ainda acontecer. Tenha esse espírito de dependência, tenha esse espírito de confiança no Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Ele pode ainda secar as suas lágrimas, ele pode reverter esse diagnóstico. A última palavra é do Senhor. Ele ainda pode esse ano abrir portas de emprego. Ele pode ainda esse ano trazer seu filho desviado para casa. Ele pode ainda esse ano reconciliar-se com você, com seu filho, marido com esposa, filhos com pai, mãe com filhos. Ele pode ainda aquietar o seu coração e te mostrar que ainda há tempo para as coisas acontecerem. Então tenha calma, não desista, persista. Coisas grandes o Senhor há de fazer na minha e na sua vida. E é nesta crença, é olhando pelos olhos da fé, que eu quero te convidar, a você que está me assistindo agora, a fechar os seus olhos, a olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, para esse Deus grande, este Deus tremendo, este Deus do impossível. Creia no tamanho deste seu Deus e o seu problema será o nada, será minúsculo. Será algo completamente resolvível, um problema factível, um problema que será prontamente solucionado. Não também porque você merece, não porque também você é uma pessoa boa e que lutou até agora e merece essa bênção do Senhor. Não, não por isto. Pois tudo isso vai acontecer porque o nosso Deus nos ama do jeito que somos, da forma que somos, miseráveis e pecadores. Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus que faz o impossível, onde nossos braços não alcançam, ali Deus nos ajuda, ali Deus nos sustenta. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido,
nós queremos te agradecer por um ano que está se encerrando, mas te agradecer também, Pai, pelos milagres que o Senhor ainda há de operar nas nossas vidas. Portas de emprego serão abertas, o Senhor irá restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi lançado fora das nossas vidas. O Senhor é o Deus da restituição, o Senhor há de restituir. O Senhor há de restituir na área financeira, o Senhor há de restituir na área espiritual, o Senhor há de restituir na área amorosa, afetiva. O Senhor há de secar lágrimas, o Senhor há de trazer um cântico novo aos nossos lábios. O Senhor há de restaurar os nossos corações. O Senhor há de fazer um grande reboliço no nosso interior, para que as escamas dos olhos caiam, os tapões dos ouvidos sejam arrancados e que desta forma, Pai, verdadeiramente reconhecemos o Senhor nas nossas vidas. Para que desta forma todos os joelhos possam se dobrar, rendendo glórias e graças ao Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Milagres ainda hão de acontecer. Opere, Pai, esse milagre na minha vida, me tornando uma pessoa melhor, esvaziando-me, Pai, cada vez mais de mim mesma e sendo preenchido pelo Teu doce Espírito Santo. E também este irmão, essa irmã, que precisa, Pai, de uma resposta, que precisa ser avivada, vivificada, restaurada. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor alcance cada uma dessas vidas, trazendo à existência os sonhos que elas precisam. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor fique conosco, nos fortaleça, nos ajude, que coisas grandes ainda irão acontecer até o final de dezembro. E que no próximo ano o Senhor continue nos guiando, nos protegendo, estando bem próximo de cada um de nós, dos nossos familiares. Eu peço tudo isto, Pai, olhando pelos olhos da fé. Eu peço tudo isto no grande e amado nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. A graça e a paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estar aqui repartindo o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que transformou a nossa vida à medida que nós nos encontramos com Ele. É um privilégio para mim, mais uma vez, me encontrar com a minha comunidade, mesmo que de forma remota. É uma alegria sempre repartir. Eu não sei quando você está assistindo essa mensagem. Nós hoje estamos na última semana do ano de 2021. Um ano muito tenso, muito delicado, um ano muito desafiador, mas foi um ano sustentado pela graça e pela misericórdia de Jesus e por isso nós estamos aqui. Então, se você está assistindo no dia que nós programamos para que esse vídeo fosse ao ar, é uma alegria ter você. Mas se você está assistindo fora de época, fora de tempo, a internet possibilita isso. É uma alegria ter você e é uma alegria muito grande no meu coração de estar aí com você. Que esse tempo não seja um tempo apenas de mais uma mensagem, mas que seja um testemunho da nossa relação, que seja um testemunho daquilo que o Espírito tem ministrado aos nossos corações através da sua palavra. Eu programei para que nessas 2 semanas que nós vamos compartilhar aqui de maneira remota, nessa última semana do ano de 2021 e na primeira semana de 2022, eu programei uma pequena série de mensagens que está no livro de 1 Reis. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, nós vamos caminhar um pouco com Elias, o profeta Elias. Profeta sem uma genealogia que foi apresentada aqui. Profeta sem muitas declarações sobre ele. Mas é uma história que muito envolve, é uma das maiores histórias aqui no livro de 1 Reis
e que eu quero te convidar para caminhar comigo nessas 2 semanas. Então, se você está assistindo essa primeira mensagem, já te convido para a semana que vem, ou se você já está fora de época, já foram lançadas as 2, confira, vai estar aqui no card, em alguma recomendação, você pode assistir essas 2 mensagens. Porque eu construí, baseado aqui em Elias, 4 conselhos para o ano de 2022. E se você está fora de época, são 4 conselhos para a nossa vida. O Evangelho nos possibilita a extração, a contextualização do texto a partir do nosso entendimento transformado. Isso aqui que nós temos em mão é precioso. Por isso vale a nossa dedicação, vale o nosso hábito, vale a nossa disciplina em estudar, em ler a Bíblia, porque é por aqui que Deus se revela conosco. É uma das formas que Deus se revela para nós. Então eu quero te convidar a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1. Vai dizer o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa é uma palavra do profeta para o rei. Isso está relacionado a uma vocação, que é a vocação do profeta. Vocação que não é fácil, uma vocação que está para a denúncia, para a proclamação do Evangelho. Mesmo que aqui, no Antigo Testamento, seja a proclamação do Deus, mas que sim, se revela de forma que o Evangelho vem reafirmar, vem construir a convicção de que de fato sempre foi. Então, aquilo que é da vocação do profeta está relacionado à denúncia daquilo que o povo tem entendido de maneira equivocada e à proclamação daquilo que é o certo a se fazer. O cenário que Elias encontra é do rei Acabe, um rei que herdou de seu pai uma maldade que já era a herança de Jeroboão. Então, há algumas gerações de reinado, a maldade estava instalada no reino. E a maldade cresce em potencial. O pai de Acabe, Onri, era muito perverso, era muito corrupto. Ele era muito maldoso. E Acabe, o texto vai dizer para nós, um pouco os versículos anteriores, que a sua maldade era potencial. Ele já não levava tão a sério os pecados que eram de outras gerações. Ou seja, os pecados já tinham maior tolerância. A maldade já era pequena, porque era pouco tolerado. Ele entendia a maldade daquela época como forma bem tranquila, como pouca coisa. Os pecados como pouca coisa. Não satisfeito, se casa com uma mulher que se chama Jezabel. Essa que traz a sua cultura, se você vai ler o texto, você vai perceber ali algumas famílias. E na cultura de Jezabel, o Deus que era adorado era Baal. E ela não só adorava Baal, que quando casa com Acabe, domina Acabe de tamanha forma que faz com que Acabe faça que o reino agora preste culto a Baal, que era um outro Deus. É muito interessante que nós acabamos de sair de uma série falando sobre os nomes de Deus e percebemos que Javé é quando o Senhor aparece de letra maiúscula ou em caixa alta, que significa Yahvé. É interessante isso, porque quando nós temos outros deuses, além de estarem com D minúsculo, além do Senhor ser com S minúsculo, não estar em caixa alta,
pode parecer um outro significado que lembre, mas não é o mesmo. Então, quando Jezabel e Acabe determinam que aquele povo agora tem que prestar culto a Baal, é a hora que a ira de Deus começa a se movimentar contra aquele povo. E é aí que vem Elias. Elias é o profeta que encontra esse cenário para desenvolver a sua vocação. Para viver a vocação. Para viver, simplesmente viver, porque uma vocação se vive. É nesse cenário. É num cenário terrível. É num cenário de corrupção, violência, maldade. É num cenário que o rei mandou adorar outro Deus. É num cenário que apenas 7.000 homens não se ajoelharam diante de Baal. E Elias, então, recebe a palavra do Senhor e vai até Acabe. E quando vai até Acabe, fala o que acabamos de ler. Não vai chover nos próximos anos. Com a ausência da chuva, vem aquela crise. Fome, doenças e todo tipo de fragilidade é exposta. Porque já não tem mais a provisão. É quando, então, o Senhor pede para que Elias vá até a casa de uma viúva. E é esse texto que eu quero ler com você. No versículo 7. Vai dizer o seguinte: algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele prestou atenção, quem colhe gravetos pretende fazer fogo. Logo, ali vai ser realizado uma comida, um alimento. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Senhor com letra maiúscula, o teu Deus com D maiúsculo, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, que depois comamos e morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pedaço de bolo com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou por muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra do Senhor por Elias. Como eu já disse, o profeta não tinha nenhuma glória nele mesmo. Além da sua vocação ser uma vocação difícil, além de ser um desafio viver em toda essa circunstância, não é sobre Elias, não é por Elias, é através de Elias. Através de Elias que se posiciona, que obedece e que depende. A dependência de Elias num cenário completamente terrível faz com que, através de Elias,
os milagres aconteçam. O milagre da provisão, que revela o provedor, que revela a dependência de um homem que é obediente. Eu não consigo separar essas coisas. Eu não consigo falar de um homem que vive a sua vocação sem falar que esse homem vive essa vocação em obediência e dependência. A obediência e a dependência levam esse homem a lugares que experimentam da provisão do provedor. A família daquela mulher, que era ela e o seu filho, passaram de uma curta experiência de alimentação, de refeição, que seria aquela última refeição, para que muitos dias aquela comida durasse. Mas porque aquela mulher também foi obediente, não aquilo que Elias disse, mas aquilo que o Senhor disse através de Elias. O texto continua, porque a Bíblia continua em um movimento e que se eu paro, eu estou interrompendo aquilo que aconteceu e perco o grande significado que o texto tem para nós. Algum tempo depois, versículo 17, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado de matar o meu filho? Dá-me seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou a sua mãe. Veja o seu filho, ele está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Não só experimentando da provisão do Senhor, essa família e Elias têm o contato com vida que vem do Senhor. Vida que fez aquele menino voltar a viver. Mas uma vida que quando volta, tem a reação naquela mãe de dizer: eu sei, agora eu sei que você é homem do Senhor. Agora eu sei. Eu sei que o que vem da sua boca é verdade. Porque vejo vida em você. Vejo obediência em você. Vejo dependência em você. Para aquela mulher não é fácil. Como você recebe um estranho, como você coloca alguém estranho na sua casa? Como você vê aquele estranho comendo da sua comida? No mesmo espaço com o seu filho. E como é para aquela mulher quando vê o seu filho morrer? É por isso que ela questiona. É por isso que ela fala: homem de Deus, por quê? Veio me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Mas Elias, na sua vocação, depende e obedece àquilo que o Senhor manda fazer. E a vocação que vem do Senhor é uma vocação de vida. E é esse o clamor de Elias. Viva! Viva a vida! E a partir disso, são essas as declarações daquela mulher. Para 2022,
se eu pudesse te dar um conselho, não um conselho de alguém que você está vendo, mas um conselho que eu percebo na história de Elias até aqui, é para que você seja obediente e dependente do Senhor. Ponto. As circunstâncias, principalmente no ano que nós vivemos, não foram favoráveis. Nós vivemos esse ano em uma montanha-russa. A hora que estávamos bem, descíamos. Uma nova variante, alguma coisa, alguém morreu, uma crise chegou, alguma coisa aconteceu. Quando começamos a recuperar força, vivemos um momento de felicidade, alguma coisa que nos enchia de alegria novamente, descíamos. A circunstância da vida é isso. Nós não seremos o tempo todo favorecidos pelas circunstâncias, isso é impossível. Não estamos no mundo de Bob Esponja. Nós não estamos em uma realidade paralela, não estamos em nada, nós estamos no mundo em que a maldade, em que o pecado estão instalados. E assim como no reinado de Acabe, que a maldade era uma maldade em potencial, a humanidade vem vivendo uma maldade em potencial, e que cada vez essa maldade passa despercebido por nós, porque já não consideramos tão mal. Chegou em um momento que começamos a tratar como natural coisas que não podem ser naturais, porque a maldade está em potencial. E isso não é uma circunstância favorável a nós. Mas mesmo assim, fomos chamados para uma vocação de vida. E o meu conselho para você, daquilo que eu observo, lendo a história do profeta e através do Evangelho, é que a dependência e a obediência são fatores essenciais e fundamentais para uma vocação de vida. Depender e obedecer do Senhor. Depender. Quando Elias percebe que não tem mais o que comer. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais disso, sobre mais provisão. Mas quando ele percebe, ele clama ao Senhor e tem do Senhor resposta. Vá. Eu que te chamei, eu que te sustento. É daí que vem. A vocação, quando é vivida na sua plenitude e na sua convicção, não se preocupe com o sustento, porque o sustento é garantido por quem te chamou. Mas isso está atrelado à obediência que Elias tem. A obediência de enfrentar um dos reis, um dos piores reis que aquele povo já teve. Obediência é essa, de se locomover, de se movimentar e de não ficar parado. Esse é um conselho. Esse é o conselho. O outro conselho que eu dou para você, meu irmão e minha irmã, é que, assim como Elias se posiciona de maneira intencional para um propósito, quem vive uma vocação precisa se posicionar para isso. Presta muita atenção. Elias não vai à casa da viúva simplesmente para se alimentar. Elias não vai até o rei Acabe simplesmente para dar uma mensagem para o rei. Ele tem um propósito naquilo que ele está fazendo. A obediência e a dependência de Elias está para cumprir algo que não é para si mesmo. Não existe egoísmo na vocação que Deus nos chama. Ninguém pode ser egoísta ao ponto de pensar em si só quando falamos de um reino de Deus. Não existe egoísmo, não existe espaço para isso. Ele vai até a viúva porque faz parte do seu propósito experimentar e viver com aquela família a dependência e a obediência de Deus, para que o tempo que a chuva cessou continue,
para que o rei perceba que algo não está certo. Para que aquela maldade que incomodou a ira do Senhor, agora tenha um limite, agora tenha um prazo de validade. Porque essa maldade tem que acabar. Então é o propósito que Elias carrega por onde ele vai. Que em 2022, que é um ano que não vai ser favorável para nós, porque nós falamos de uma humanidade que tem pecado, uma humanidade que tem maldade, nós falamos sobre as circunstâncias que vão nos atingir. Não sabemos, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Só que a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é egoísta. A vida é dura para quem é desobediente, para quem é desorientado. A vida é dura para esses, porque a vida continua sendo dura, mas a vida tem propósito. A vida é vivida no propósito de obedecer, de depender do Senhor. Aí a vida é vivida conforme tem que ser vivida, entendendo aquilo que nós precisamos e vivendo conforme aquilo que Jesus nos chamou. Que você que acabou de sair do Natal, se você está assistindo quando nós programamos, estamos aí na última semana do ano de 2021. Que todas as coisas que você viveu nesse ano, ou durante esses anos, que hoje sejam pautadas por você, sejam colocadas em destaque, que sejam utilizadas para que você perceba se a sua vocação está sendo vivida conforme tem que ser vivida. Porque esse é o nosso desafio. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em mais um ano. Eu te encontro, eu te espero aqui semana que vem. Se você já passou, assiste o nosso próxima mensagem. Eu quero te convidar para caminhar nessa jornada comigo. Que Deus te abençoe. Um grande beijo, meu irmão e minha irmã. Um bom ano para você. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família.
Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus, justiça de Deus. Louvado seja o Teu nome. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana coberta pela poderosa mão do Senhor Jesus. Que você confie nesse Senhor em todos os seus problemas, as suas ansiedades. Esse Senhor que reina, que vive, pode fazer na sua vida algo novo. Acredite nisso. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.